Foi confirmada a morte de mais 3 pessoas por febre amarela em Guarulhos. Nos 3 casos, a doença foi contraída dentro do município, em área de mata. Entre as vítimas, uma gestante de 24 anos, moradora do bairro Água Azul. As outras 2 foram um homem de 48 anos, morador na Vila União, e um morador do Jardim Presidente Dutra, de 43 anos. As mortes foram em janeiro e fevereiro deste ano. A cidade já soma 17 mortes por febre amarela. Outras 21 pessoas contraíram a doença e sobreviveram. As ações de imunização pela Secretaria de Saúde continuam até o final deste mês. Neste sábado, 4 unidades básicas de saúde vão atender a população. A unidade da Vila Barros, Acácio, Haroldo Veloso e Dinamarca. E vamos então aos outros destaques. Condições do transporte público em Guarulhos geram debates em sessão desta quinta-feira. Em sessões extraordinárias, vereadores aprovam 3 projetos de lei envolvendo o funcionalismo público municipal. Comissões discutem projeto que altera a carga horária e o regime de contribuição dos procuradores do município. Segundo o Prêmio Guarulhos de Literatura, escritor Auriel Filho, criador do prêmio, fala das novidades desta edição. É o que você acompanha a partir de agora. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Câmara, hoje, dia 23 de março de 2018. O transporte público em Guarulhos foi um dos temas mais debatidos na sessão ordinária desta quinta-feira. Vários parlamentares se manifestaram sobre o assunto. A tribuna do plenário foi usada por muitos parlamentares para fazer críticas sobre as condições do transporte público em Guarulhos. As reclamações começaram durante a discussão de um requerimento apresentado por Genilda Sueli Bernardes, do PT, que solicita informações sobre o transporte municipal. A parlamentar afirmou que o reajuste da tarifa de R$ 4,15 para R$ 4,30 motivou o pedido de esclarecimentos. Eu estou pedindo também esse requerimento porque eu quero que haja uma explicação lógica do porquê desse aumento. Eu quero saber, aumentou o número de ônibus na cidade? Melhorou? Os ônibus são mais novos? São mais confortáveis? Porque diariamente chega ao meu gabinete reclamações de que os ônibus estão em péssimo estado, de que linha de ônibus está sendo cortada, está sendo diminuído, um ônibus passava em determinada linha, depois não passa mais, a demora entre 1 hora e 1h30 para passar o ônibus. Então eu quero saber se esse reajuste tão escandaloso que fez na população, se isso se transformou em benfeitoria para os usuários. Lauri Rocha, do PSDB, também criticou o serviço ofertado aos munícipes. O vereador afirmou que a população merece melhorias nos ônibus e aumento no número de linhas. Eu noto hoje, em Guarulhos, uma certa dificuldade com relação às empresas de ônibus, principalmente com pontualidade e qualidade dos ônibus. Reconheço também que as nossas vias não são lá grande coisa, estão meio complicadas, mas o meu compromisso é com a população e não posso aceitar, como venho recebendo críticas e solicitações da população com relação aos atrasos e às qualidades dos ônibus na cidade. É muito complicado hoje um usuário pegar um ônibus, principalmente no último período do dia, que você sabe como funciona. Eles vão até o terminal, chega lá, às vezes eles pegam o complemento. Só que se aquele ônibus chega lá atrasado e o outro que já saiu, ele tem que ir embora a pé, porque às vezes aquele é o último ônibus. Então hoje, o que eu estou muito preocupado e recebido algumas solicitações dos munícipes são com relação aos atrasos e qualidade dos ônibus da cidade. Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto que altera a carga horária e o regime de contribuição dos procuradores do município. Veja os detalhes. Os vereadores integrantes da Comissão de Constituição e Justiça foram favoráveis ao projeto de lei encaminhado pela Prefeitura, que altera a carga horária dos procuradores municipais, além de regulamentar o regime de contribuição da categoria. Antes, os procuradores contribuíam para o regime geral de previdência. Agora, a contribuição será feita no Instituto de Previdência próprio dos servidores do município. O presidente da comissão, Marcelo Seminaldo, do PT, explicou o motivo do parecer favorável.
É uma questão que a legislação já nos obrigava a fazer isso há muito tempo e o projeto de lei já estava tramitando na casa já há muito tempo também. Houve a readequação do projeto nos termos que a comissão havia pedido. Do ponto de vista da constitucionalidade, o projeto está perfeito, pode ser votado, né? E vai resolver a questão dos procuradores do nosso município que ficavam nessa incerteza de ser seletista uma parte, outra parte ser estatutário. Agora a gente resolve isso, muda ali a carga horária deles também e tenho certeza que vai ser bom não só para eles, mas para o município de Guarulhos vai ter profissionais mais felizes trabalhando também. A Comissão de Saúde discutiu um ofício da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, que reclama do fechamento da unidade de pronto atendimento PA Paraíso e da falta de próteses ortopédicas para cirurgias no Hospital Municipal de Urgências HMU. O presidente doutor Alexandre Dentista explicou os encaminhamentos da comissão. Ortopedia era referência no Hospital HMU. Hoje, infelizmente, por falta de materiais, falta de insumos, isso não está acontecendo. Eu fui falar com o doutor Tiago, que é o responsável, e pedi para o doutor Eduardo Carneiro, que é o líder do governo, conversar com o prefeito Guti e com o responsável da Gerir. O doutor Eduardo também conversou com o prefeito chamou o responsável pelo HMU, o diretor do HMU e o Eduardo Carneiro estava presente para tentar agilizar esse processo para que o HMU volte a ser referência em prol da nossa população. Porque hoje, infelizmente, tem pessoas lá de 76 anos, 78 anos, e numa fila de espera, desrespeitando até o Estatuto do Idoso. Reivindicações da comunidade do Parque Alvorada, no Pimentas, também foram debatidas pela Comissão de Saúde. Entre elas, a falta de uma unidade especializada para acompanhamento das crianças com deficiência. A questão foi apresentada pela diretora Solange Turgante Adamoli, da Escola da Prefeitura de Guarulhos, Manuel Bandeira. Nós não temos na região do Pimentas um centro de referência que tem atendimento multidisciplinar para fazer as avaliações e dar os diagnósticos, por exemplo, que a gente precise. E agora vamos falar do esporte. Neste domingo, dia 25, começa a final estadual dos Jogos Regionais do Idoso, o JORI, e Guarulhos está dentro. A competição vai até dia 29 de março, no município de Praia Grande, litoral sul do estado. No total, 198 municípios participaram dos Jogos. A delegação de Guarulhos vai contar com 50 pessoas, entre atletas e comissão técnica, nas modalidades de atletismo feminino, dominó feminino, truco, xadrez masculino, buraco masculino, natação feminina e vôlei. Estão abertas as inscrições para o segundo Prêmio Guarulhos de Literatura. Nós, do Jornal da Câmara, fomos bater um papo com o criador do prêmio, o escritor Auriel Filho, que falou sobre as novidades para esta edição. Legal para você que acompanha então o Jornal da Câmara, a gente vai falar um pouco agora do segundo Prêmio Guarulhos de Literatura, criado aqui pelo Auriel Filho, que está aqui do meu lado. A gente vai falar um pouquinho desta segunda edição, né? Um prêmio novo, e teve o ano passado, vai ter esse ano também. Primeiro vamos falar um pouquinho do prêmio, Auriel, e eu sei que ele tem algumas novidades em relação ao ano passado, mas a gente vai colocando aqui pontualmente. Primeiro explicar um pouquinho o prêmio para quem ainda não conhece, já que ainda não deixa de ser novidade aqui em Guarulhos. Obrigado por falar com a gente aqui no Jornal da Câmara, tá? Muito obrigado. O Prêmio Guarulhos ele surgiu de uma ideia, como sou escritor, eu falava assim, como uma cidade que arrecada 4 bilhões de reais, uma cidade grande do estado e do Brasil, ela não tem um prêmio que agracie os escritores e suas obras. E isso foi matutando na minha cabeça, e eu falei, sabe uma coisa, vou parar de escrever os meus livros e vou fazer um prêmio, porque eu acho que tem muitos escritores na cidade. Até então, muita gente falava que tinha muito pouco. Mas no ano passado eu descobri mais de 200 escritores na cidade, com obras interessantes. Tem um escritor aqui que a obra dele é chancelada pela Unesco. Tem escritores que fazem a Flip, fazem a Feira do Rio de Janeiro, fazem a Feira de São Paulo, literária. E então eu falei assim, bom, vou fazer do jeito que dá para fazer, sem governo envolvido, e vamos ver no que dá. E deu nisso, cara. Ano passado foi grandioso, sim. E eu fiquei muito feliz, aí eu falei, vamos fazer o segundo. E aí estamos nesse segundo agora. E são obras de qualidade, pelo que você citou aqui, não é qualquer coisa, né? Ou qualquer pessoa que é premiada. Para você ter uma noção, o ano passado nós tivemos algumas categorias, poesia, livro do ano e escritor do ano. E agora, nessa edição, teremos 2 novas categorias, empreendedorismo e jovens escritores. Vamos contar para o pessoal que categorias são essas? Olha, para mim, o jovem escritor é a cereja do bolo. Por quê? Porque você vai fomentar o trabalho de literatura
e da leitura com jovens de 11 a 17 anos, estudantes de escolas particulares e públicas, e que com certeza eles devem ter lá no computador, porque não é mais gaveta, né? Eles têm lá no computador deles lá um texto, uma poesia, um conto, uma crônica. E essa ideia veio na cabeça e eu falei assim, vou desenvolver ela. É um trabalho grandioso porque eu tenho que percorrer as escolas, divulgando e tal, mas assim, eu tirei para mim como uma missão e eu estou fazendo neste momento. O empreendedorismo, o ano passado... Deixa eu só completar a informação dos jovens aqui, ó. Os 30 textos, você pode se inscrever, depois a gente vai passar como você vai fazer para se inscrever no finalzinho, mas ó, os 30 textos escolhidos vão fazer parte de uma antologia e os 3 melhores vão receber o troféu Darcy Ribeiro. Agora sim, os empreendedores então. Os empreendedores, assim, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Barros, ele se inscreveu com o livro dele, versão beta. E eu achei muito interessante de ter uma categoria diferenciada. E como muita gente vem escrevendo livros sobre empreendedorismo, sobre economia, administração, eu falei, olha, eu acho que a gente pode ter alguma coisa legal, de fazer um diferencial. E aí eu conversei com a editora Évora, lá de Higienópolis, São Paulo, e ela topou ser parceira. Ela vai lançar o livro do vencedor, né, do Prêmio do Empreendedorismo, no Brasil inteiro. Então, eu falei, vamos fazer o prêmio, vamos fazer a categoria e vamos ver se dá certo, né? É uma aposta também, né? Isso é bem legal, ó. São livros inéditos e não publicados. Então, para você que quer entrar nessa categoria empreendedorismo, você pode trazer seu livro inédito e não publicado, se inscrever aqui. Você falou vencedor, né? Como é que vocês vão fazer esse julgamento, essa análise? São assim, o ano passado a gente tivemos 20 jurados técnicos e 20 jurados que são leitores. Aquelas pessoas que gostam de ler simplesmente e não fazem nenhum tipo de análise mais apurada. Então, esse ano aqui a gente já tem uma base de uns 60 jurados e no empreendedorismo é preciso que tenha um jurado mais técnico. Porque é uma categoria que tem uma especificidade, então tem que ter um jurado mais atento, mais observador. E nós já temos, só falta agora os inscritos, né? Então o pessoal vai se inscrever, já a gente passa aqui como faz para se inscrever, mas só para falar que quem vencer então nessa categoria terá o livro publicado pela editora Évora, como disse aqui o Ariel, com um contrato de 7 anos e publicações nas versões impressa e digital. Antes da gente passar a inscrição, uma última informação que eu acho legal a gente falar. Esse ano aqui tem 2 patronos, né, pelo que a gente estudou aqui, a segunda edição do prêmio, que é o Castelo Hansen, uma pessoa super tradicional na cidade, e a professora Jane Rossi. Vamos explicar o que são esses patronos, exatamente a função deles aqui nesse segundo prêmio Guarulhos de Literatura. Então, eu sempre pensei em homenagear escritores, eles estando vivos, né? Muitos fazem só quando morrem, né? Então, eu sempre tive o cuidado, no ano passado foi um homem e uma mulher, para ter a paridade, né? E eu falei assim, bom, esse ano eu vou fazer diferente. Eu falei com jornalistas, com os escritores e falei, quem que vocês indicariam para ser patrono? Eu quero uma mulher e um homem. E tinha uns 20 nomes. Aí, conforme foram a votação, foi aparecendo mais o Castelo e a Jane. A Jane ganhou até do Castelo, ficou em primeiro lugar e o Castelo ficou em segundo. E foi muito bacana, porque foi a indicação dos escritores e alguns jornalistas da cidade, formador de opinião. Não foi uma coisa que eu escolhi igual no ano passado. No ano passado eu fiz a escolha, né? Mas esse ano não, esse ano aqui foi os escritores, jornalistas, eu achei muito bacana isso. Foi mais democrático, digamos assim. Bom, vamos então aproveitar e passar o serviço. Quem está assistindo agora aqui essa entrevista, quer participar, quer se inscrever, seja o jovem, seja o empreendedor, seja de outra categoria, como a pessoa faz para inscrever a obra dela, quem ela tem que procurar, vamos dar o serviço direitinho. Sim, é assim, pelo site www.pgliteratura.com.br, lá vai ter as 5 categorias, né, que são livro do ano, escritor do ano, poesia, jovens escritores e empreendedorismo. Lá tem um formulário que você se inscreve e você manda o livro em PDF e depois tem no edital, quando você baixar o edital, tem um endereço que você tem que mandar os livros impressos. Por quê? A categoria livro do ano e escritor do ano são para livros impressos. Então, ou seja, livros também que são em versão digital, que já está na Amazon ou em outra plataforma. São livros já comercializáveis, né? Então, só esses que disputam livro do ano e escritor do ano. Agora, as outras 3 categorias é tudo inédito. Tudo texto inédito, livro inédito. Então, é só entrar no site, tem um formulário, preenche, manda no e-mail, né, que é o contato do prêmio. E a partir dali também tem um edital que você pode baixar para ver
tudo que está acontecendo, porque assim, o escritor do ano, ele ganha R$2.000 e o livro do ano R$2.000. É o único que ganha dinheiro, por exemplo, né? O recurso. O restante é tudo livro e publicações, né? Então é só entrar no site, tá bem simples o site. Vamos repetir o site então? É www.pgliteratura.com.br. Inscrições até o dia 22 de março, certo? Não, 31 de então, maio. eu tinha aqui o 22 de março, então até o dia 31 de maio. 31 de maio. Inscrições até o dia 31 de maio, tem bastante prazo para você se inscrever, mas não vai deixar para a última hora, né? Vamos aproveitar, já colocando suas obras lá, vamos fazer a inscrição. Só pelo site a inscrição é gratuita? É gratuita, gratuita. É uma das coisas que é o diferencial, é como eu falo, a gente é diferente do Prêmio Jabuti, do Prêmio São Paulo de literatura, que o escritor tem que gastar R$400 ou a editora para inscrever o seu escritor. Aqui não, inscrição grátis e o prêmio a gente que os patrocinadores é que dão. Então é muito bacana porque não precisa cobrar nada de ninguém. Maravilha, vamos participar dessa festa bonita. Então, inscrição até dia 31 de maio pelo site pgliteratura.com.br. Obrigado por falar com a gente, Ariel. Tá certo, muito obrigado à TV Câmara. E fico muito feliz de poder divulgar o Prêmio Guarulhos de Literatura. Ontem, 22 de março, foi a grande festa de lançamento aqui. Então, estava lotado de escritores, jornalistas. Isso foi muito bacana. Por isso que eu confundi a data, tá aqui no papel e o entrevistador não lê. Inscrições abertas a partir de 22 de março, não terminar, porque senão já teriam terminado, não faria nenhum sentido divulgar. Então as inscrições estão abertas a partir de 22 de março até o dia 31 de maio. Valeu por ter falado com a gente, Ariel. A gente devolve agora então para o estúdio. Creche noturna e concurso de acesso para servidores estatutários da Prefeitura. Veja agora mais destaques das reuniões de comissões desta quinta-feira. Mães que trabalham à noite devem aprovar a creche noturna. A iniciativa, a se passar em plenário, promete ajudar a mulher chefe de família que trabalha em esquema de plantão em hospitais, aeroportos e unidades de pronto atendimento. O projeto foi deliberado favoravelmente na reunião de Direitos Humanos nesta quinta-feira, 22 de março. A presidente Carol Ribeiro, do PMDB, falou sobre o parecer da comissão. Aprovamos, porém demos uma sugestão para que as mães que trabalham à noite comprovem que trabalham para poder deixar os seus filhos na creche. Os outros 2 itens da pauta também receberam pareceres favoráveis. Um trata sobre o casamento coletivo e o outro dá prioridade para idosos na Central de Atendimento ao Cidadão Fácil da Prefeitura. Na pauta de funcionalismo, os vereadores deliberaram com ressalva o projeto que transfere a aposentadoria dos procuradores do INSS para o IPREF, Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos. A comissão propôs uma emenda para que a contagem de tempo de serviço não seja retroativa em caso de gratificação, mas sirva exclusivamente para fins de aposentadoria. Os outros 2 projetos tratavam do mesmo tema: concurso de acesso para estatutários da Prefeitura. Depois de 16 anos com os salários defasados pela ausência de 7 concursos internos, os servidores agora devem minimizar o prejuízo. O projeto do Executivo não cria apenas cargos novos, mas regulamenta o grau e a hierarquia dos 774 servidores aptos a prestar o concurso de acesso para a progressão na carreira. Os estatutários acompanharam a deliberação do projeto em todas as comissões. O presidente Dr. Eduardo Carneiro, do PSB, justificou o parecer favorável. É uma definição legal de se fazer o acesso das carreiras de 2 em 2 anos. E para você ter uma ideia, nos últimos 16 anos nós tivemos apenas 3 acessos. 3 revisão do plano de carreira. Então nós achamos pertinente e de acordo com, respeitando inclusive a legislação e um decreto do ex-prefeito Vicentino Papoto. E na manhã de hoje foi realizado na Câmara Municipal o pregão presencial para aquisição de materiais de escritório. 3 empresas disputaram o fornecimento de 26 itens, dos quais um foi prejudicado. Dos 25 itens restantes, a empresa OnX apresentou o menor valor para 24 deles e a empresa Maxtec para apenas um. Os detalhes você encontra no site da Câmara, o camaraguarulhos.sp.gov.br. Em sessões extraordinárias na quinta-feira,
vereadores aprovaram 3 projetos de lei envolvendo funcionalismo público municipal. Servidores da Prefeitura lotaram a galeria do plenário para acompanhar a sessão. 2 dos projetos aprovados envolvem a criação de cargos para promover o acesso vertical dos servidores concursados da Prefeitura e do Instituto de Previdência do município. A proposta teve o apoio de todos os parlamentares, inclusive da oposição. Eu gostaria de dizer que vejo hoje aqui, com satisfação, uma iniciativa que vai contra essa ideia dominante em setores amplos da sociedade de não valorização do servidor público. Então hoje, ao votarmos aqui, tanto o benefício do acesso aos funcionários do IPREF como da Prefeitura, nós vamos estar beneficiando servidores públicos que fizeram um concurso, que por méritos acessaram a esses cargos e que estão parados há muito tempo, mesmo merecendo ter a promoção para outros níveis e que isso não acontece. E nos últimos 16 anos, nos 8 anos do governo Eloy Pettá, houve 1. E nos 8 anos do governo Almeida, houve 2. Sendo que o último de 2016 foi feito perante a uma provocação do Ministério Público. Com 1 ano e 3 meses de governo, este governo Guti, sob o comando do governo Guti, do prefeito Guti, tomou-se essa iniciativa que, além de ser legal, baseado no decreto, tem também a situação do estímulo do servidor. Já o 3º projeto do Executivo gerou controvérsia em plenário. O item regulamenta a transposição dos procuradores de regime CLT para estatutário. O correto, o legal nessa questão era o governo discutir o regime jurídico único para todos os funcionários. Para todos os funcionários. Aí você estaria corrigindo uma coisa histórica. Teve problema na condução do regime jurídico único no governo passado? Deve ter tido problema. Mas existe lá no governo hoje, no IPREF, um projeto, um anteprojeto da discussão do regime jurídico único. Então tem que ser amadurecido, aperfeiçoado, discutido com a categoria, mas essa é a melhor metodologia, é a melhor forma de você fazer o certo. E eu penso que não é simplesmente por conta de uma decisão judicial, como ocorreu no início do ano passado, que nós devemos nos submeter em uma primeira decisão judicial e simplesmente transformar os procuradores em estatutários, sem estabelecer todas as regras firme e convincente. Não tenho dúvida, boa parte do plenário aqui não quer se expor, mas em sua grande maioria está desconfortável em votar esse projeto. O projeto foi aprovado com 10 abstenções. Líder do governo, Dr. Eduardo Carneiro, respondeu às críticas e afirmou que o regime único dos servidores está em elaboração. Já tem uma equipe já fazendo esse trabalho na Previdência, inclusive eu levei pessoalmente, participei de algumas reuniões, convidei alguns vereadores para que a gente possa discutir essa situação e eu tenho plena convicção, não no mandato, mas eu tenho plena convicção que nós vamos trazer esse projeto do regime jurídico único para essa casa, para ser apreciado ainda esse ano. Além das propostas do Executivo, também foi aprovado um projeto sobre zoneamento. Todos os itens já foram votados em 2 discussões e seguem para a sanção ou veto do prefeito. Na sessão ordinária, foram aprovados apenas 5 requerimentos. E agora vamos então falar das atividades da cidade. Neste domingo será realizada a 18ª edição da Corrida e Caminhada do Batom, evento realizado em comemoração ao Mês Especial da Mulher. O início está marcado para as 8 horas da manhã, em frente à entrada do Bosque Maia. Quem vai participar da corrida já deve ir amanhã retirar o kit no Parque Shopping Maia. Já quem vai participar da caminhada deve retirar o kit no domingo mesmo, entre 6h20 e 7h45, na tenda do Bosque Maia. E a Orquestra Jovem Municipal abre neste sábado a temporada 2018 no Teatro Adamastor Centro. O espetáculo vai contar com cerca de 80 instrumentistas e terá início às 8 da noite. A entrada é gratuita. O Teatro Adamastor Centro fica na Avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo.
Então é isso aí, gente. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mas você já sabe, né? Pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais aqui da Câmara. Agradecemos sempre o carinho da sua audiência e voltamos então na próxima segunda-feira com mais notícias aqui do Jornal da Câmara. Muito obrigado, até lá e a gente se vê.